Muitos imaginam que reconhecer esses elementos fora da igreja, fora das fronteiras visíveis da igreja, porque eles continuam sendo da igreja. A Bíblia lida pelos protestantes continua sendo da igreja. Eles só têm a Bíblia porque a igreja preservou. Isso equivaleria a afirmar que todas as religiões seriam igualmente verdadeiras. Não! O concílio não disse isso. Não há um texto do concílio dizendo isso. Ao contrário, os textos do concílio dizem o contrário. Nesse ponto da aula, alguém pode fazer uma objeção que parece muito forte, né? Poderia dizer, por que o concílio, se o concílio foi tão claro assim, por que gerou tanta confusão? Por que existem interpretações diferentes? Isso não prova que ele foi mal formulado? Bem, pode ter sido algum parágrafo ou outro, e nós podemos afirmar, ou outro pode não afirmar, isso aí é uma questão pessoal. Alguém tem o direito de afirmar que tal parágrafo não foi muito bem formulado. Tem esse direito? Tem. A partir daí vai dizer, eu vou sagrar bispo sem o Papa? Não. Então essa objeção, ela merece uma resposta séria, porque ela parte de um fato verdadeiro. O Vaticano II realmente foi seguido por uma enorme confusão. Houve abusos litúrgicos, houve interpretações heterodoxas, houve experiências pastorais desastrosas, houve relativismo doutrinário, houve crescimento do modernismo, houve a teologia da libertação, houve padres destruindo os altares laterais das suas igrejas, houve padres destruindo imagens, usando casulas como pano de chão, odiando o latim, houve um ensino horroroso em termos filosóficos e doutrinários, teológicos nos seminários, houve o abandono da batina, do hábito, a troca do canto gregoriano que o Vaticano II mandou que se preservasse por grupinhos de pop rock tocando na missa. Tudo isso aconteceu. Houve catequistas dizendo que pode transar com a namoradinha, padres dizendo que com autorização do bispo pode usar camisinha. Tudo isso aconteceu. O erro está em concluir que a causa da crise foi necessariamente o texto do concílio. Ah, mas havia textos que não são necessariamente tão precisos. Bem, então se os corrija, se dê a interpretação correta. Agora, não é porque ele não é tão preciso que a interpretação do herege notório está correta e a culpa é do concílio que esse herege notório distorce. Ainda que haja presente no texto um meio para que ele distorça. Ora, a própria Sagrada Escritura pode ser distorcida. O concílio de Éfeso foi, e eu pretendo voltar a isso depois, foi distorcido pelos seguidores radicais de São Cirilo de Alexandria para defender o miafisismo, o monofisismo, contra a igreja e rejeitar o concílio de Calcedônia que veio depois. O concílio de Éfeso foi distorcido para ser utilizado como argumento contra o concílio de Calcedônia. E talvez muitos dos jovenzinhos tradicionalistas que assistem esse vídeo e que vão criticar aqui, talvez sequer tenham estudado esses dois concílios. Deve ter lido algum panfleto por cima falando do nestorianismo é isso, o monofisismo é isso, ponto. Por cima, superficialmente. Foram ler os textos, foram ler o desenvolvimento doutrinário das igrejas, o debate que houve, os textos originais de São Cirilo, o diálogo que se seguiu, as controvérsias, as querelas. Não foram. Porque é mais bonito dizer, não, eu defendo a tradição de sempre, a Roma eterna, a igreja de sempre, contra o Vaticano II modernista. É muito mais fácil. Slogans. Vocês não debatem com base naquilo que estudaram de verdade. Vocês repetem slogans. Isso não é debate sério. Repetição de slogans. Quase todos os grandes concílios ecumênicos demoraram décadas, às vezes séculos, para serem plenamente recebidos. O que é recebido? É ter um texto? Não. É incorporar aquele texto na vida da igreja e fazer com que ele produza seus frutos. A recepção num concílio não é automática. Envolve debates sobre seu sentido, envolve exageros. Do contrário, já não precisaria ter mais concílios. Na verdade, precisaria ser só a tradição, a Bíblia, e não precisaria ter magistério. Basta ler. É justamente porque o homem confunde muitas vezes as coisas, que a igreja precisa também entender melhor as coisas, é que tem o magistério. E esse magistério é vivo.
Ele não está morto, ele não terminou lá com Pio XII. É um magistério vivo. Disputas teológicas são necessárias. Cismas ocorreram com vários concílios. Vários concílios. O Concílio Vaticano I teve o cisma dos veterocatólicos. O Concílio de Éfeso não foi aceito pelos nestorianos. Teve um cisma. O Concílio de Calcedônia não foi aceito pelos monofisitas, alegando que estavam defendendo a doutrina de São Cirilo, só que eles distorciam a doutrina de São Cirilo, alegando que estavam defendendo a doutrina do Concílio de Éfeso, mas eles estavam distorcendo Éfeso. Como tradicionalistas distorcem Trento, distorcem o Vaticano I contra o Vaticano II. Isso faz parte da história da igreja desde os primeiros séculos, pessoal. Qualquer um que tenha que se debruçar a estudar seriamente a patrística sabe disso. Eu sou professor de teologia patrística. Vamos falar do Concílio de Éfeso mais um pouco, 431. O concílio proclamou solenemente que Nossa Senhora é verdadeiramente Mãe de Deus. Porque aquele que dela nasceu é uma única pessoa. Mas isso não encerrou imediatamente a controvérsia. Ah, resolveu agora todos os problemas. Não, não resolveu. Por quê? Porque muitos seguidores de Nestório, eles se recusaram a aceitar a definição conciliar e afirmaram que Éfeso havia traído a verdadeira tradição. Os nestorianos estavam dizendo que, na verdade, Éfeso era ariano, estava traindo Niceia e Constantinopla. Eles, os nestorianos, diziam que eram os autênticos defensores da fé bíblica e da fé recebida pelos padres. E os verdadeiros defensores de Niceia, que Éfeso estava contra Niceia e contra Constantinopla. Poucos anos depois veio o concílio de Calcedônia. Éfeso em 431, Concílio Ecumênico de Éfeso em 431, foi o terceiro concílio ecumênico, e agora o Concílio Ecumênico de Calcedônia em 451, 20 anos depois, quarto concílio ecumênico. O que Calcedônia diz? Definiu que Cristo é uma única pessoa, como lá em Éfeso já tinha sido dito, mas em duas naturezas, divina e humana, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Só que aí surgiu uma crise enorme também. Muitos cristãos do Egito, da Síria, da Etiópia, da Armênia passaram a afirmar que Calcedônia havia abandonado, como eu já tinha dito, a teologia de São Cirilo de Alexandria e cedido ao nestorianismo. Calcedônia está traindo, os nestorianos disseram que Éfeso estava traindo Niceia e Constantinopla, agora os não calcedonianos, não os monofisitas ou miafisitas, como alguns deles se chamam, afirmam que Calcedônia estava traindo Éfeso. E apresentavam-se, claro, como os verdadeiros guardiões da tradição. Eles eram os tradicionalistas de então. Ora, nós sabemos hoje que essa acusação era falsa, né? O próprio magistério posterior, ele demonstrou que, na verdade, quando São Cirilo de Alexandria ele estava falando de natureza, dizendo que Jesus tinha uma natureza, a palavra que ele utilizava era physis, era natureza, foi traduzido como natureza, mas queria fazer referência à pessoa. Por quê? Porque os termos ainda não eram muito corretos naquela época, ainda não eram muito precisos. O magistério teve que intervir para afirmar que existe uma perfeita continuidade entre Éfeso e Calcedônia e desses com Constantinopla I e Nicéia I. A linguagem, né, utilizar pessoa, naturezas, mudou para responder a novos problemas, mas a fé permaneceu a mesma. Houve um desenvolvimento de formulação que não significou mudança de doutrina. Séculos depois aconteceu algo semelhante com o Concílio Vaticano I. Em 1870, a Igreja solenemente definiu a infalibilidade pontifícia, em condições muito precisas. Imediatamente surgiu o movimento dos velhos católicos, os veterocatólicos, que afirmavam que Roma havia inventado uma doutrina nova, desconhecida nos primeiros séculos. E o que eles diziam? Nós temos que estar fiéis ao verdadeiro catolicismo anterior ao Concílio Vaticano I. Estamos falando do primeiro, lá em 1870. Essa história de infalibilidade papal é invenção, é modernismo, não chamar de modernismo, mas é uma modernidade, é uma invenção, é uma novidade. A verdadeira tradição está conosco. Por isso que eles chamam de veterocatólicos, os velhos católicos, antigos católicos, ou seja, católicos tradicionais.
Eles diziam que eles eram os tradicionais, eram os tradicionalistas de então. Com eles estava a tradição contra essa inovação do Papa infalível. Nós podemos multiplicar os exemplos na história da igreja. Nicéia foi contestado pelos arianos, contra quem Nicéia foi convocado. Constantinopla enfrentou enorme resistência dos macedonianos, né, ou pneumatômacos, né, os inimigos do Espírito Santo. Trento foi acusado pelos protestantes. Trento foi convocado para dirimir a querela protestante e explicar para os protestantes a verdadeira doutrina. Mas, ao contrário, ele fez com que os protestantes acusassem a igreja de estar inventando uma religião diferente e manter-se nessa religião diferente daquela dos primeiros cristãos. Em todas essas situações, houve quem afirmasse que o concílio da época, o concílio da vez, representava uma ruptura. Ah, mas os tradicionalistas contra o Vaticano II expõem argumentos e textos para mostrar que houve ruptura. Os arianos também em Nicéia. Os pneumatômacos também em Constantinopla. Os nestorianos também em Éfeso. Os monofisitas também em Calcedônia. Os protestantes também em Trento. Os veterocatólicos também no Vaticano I. É exatamente a mesma coisa. Não, não é, o meu argumento é melhor que o outro. Mas então não se difere do luterano brigar com o calvinista, um querendo dizer que o outro tem um argumento melhor que o outro. Na verdade, não se trata do argumento, se trata da minha interpretação pessoal acerca das coisas, e aí eu busco aquele argumento que melhor se coaduna à minha tese. Eu não busco a verdade, eu busco a legitimação da minha tese. Então o tempo mostra que, na verdade, não há ruptura, há acusação de ruptura por parte daqueles que não aceitam um concílio específico. E o tempo mostra que o problema não estava no concílio, embora possa ter algum texto ali em algum concílio, como no Vaticano II tem, que pode servir para uma má interpretação. Mas uma interpretação pode existir até mesmo quando a palavra é clara. Não, in claris cessat interpretatio. Mas até mesmo por dizer que é claro e cessar a interpretação, eu tenho que interpretar. O reconhecimento de que algo é claro também é interpretação. Estou interpretando as circunstâncias para mostrar que é claro. Certo? Então, ainda que tenha parágrafos, teses que não sejam lá muito claras, o grande problema não está nesses textos, embora eles possam ser mais distorcidos do que outros que são mais claros, mas na recepção dos textos. Então não há absolutamente nada de extraordinário afirmar que o Vaticano II passou e ainda está passando por uma recepção difícil. O extraordinário seria imaginar que justamente esse concílio seria o primeiro da história a ser imediatamente compreendido por todos, sem exageros, sem interpretações ideológicas, sem conflitos. Quem olha para a história da igreja e acha que depois de todos os concílios houve paz, harmonia e não houve crise, é porque está tendo uma visão ideologizada da igreja. Está tendo uma visão romântica da história da igreja. Uma visão gnóstica da história da igreja. O tradicionalista tem uma visão gnóstica, romântica, ideologizada. Não uma visão real. Eles acham que tudo nos concílios, tudo era bonitinho, todas as mil maravilhas. Em todas as paróquias rurais se tinha um coro gregoriano de 200 vozes. A pergunta então deixa de ser, porque muda a perspectiva, né? O concílio produziu uma crise? Evidentemente, produziu assim como outros produziram, né? Mas a verdadeira pergunta não é essa, ela passa a ser outra. A crise decorre necessariamente da doutrina ensinada no concílio ou da maneira como essa doutrina foi interpretada? É aqui que nós voltamos ao ponto central da aula. Tanto o modernista quanto o tradicionalista, e aqui eu estou chamando de tradicionalista não apenas aqueles que têm apego às formas tradicionais da liturgia, porque eu tenho. Eu prefiro a missa tridentina do que a missa nova, embora reconheça a legitimidade da missa nova e vou na missa nova. Se me perguntar, o senhor gostaria que tivesse só a missa tridentina? Sim. Mas tem pontos positivos na missa nova? Sim. O senhor gostaria que tivesse uma missa tridentina com alguns pontos positivos da missa nova? Sim. Mas não cabe a mim. Não cabe a mim. Mas não estou falando, não é esse tradicionalista. Não é aquele que tem algumas perplexidades com pontos do Vaticano II. Eu também tenho. Também acho que algum texto podia ser formulado de outra maneira. Também acho que
algumas coisas pastorais, explicitamente pastorais, disciplinares, poderiam não ter sido dadas, porque ordens de governo se obedece, mas não significa que você tenha que concordar. Não é esse tipo de tradicionalista que eu estou falando. Tradicionalista que eu estou falando é tradicionalista de reação. Tradicionalista que é o radical tradicionalista, que interpreta segundo a sua visão na tradição. E esse tradicionalista de reação e o modernista, eles olham para a crise pós-conciliar e tiram exatamente a mesma conclusão histórica. O concílio mudou a doutrina. A diferença é que o modernista responde ainda bem e o tradicionalista responde infelizmente. Mas ambos aceitam a mesma premissa, embora cheguem a avaliações opostas. Ora, essa premissa simplesmente não resiste a uma análise histórica séria. A existência de uma crise posterior nunca foi critério para demonstrar que um concílio tenha rompido com a tradição. Se esse critério fosse válido, então Niceia, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla, Trento, Florença, todos os concílios do Latrão, o Vaticano I, também romperam com a fé recebida. E ninguém sustenta isso. Só aqueles que se separaram da igreja. Quem é que sustenta que o Vaticano I rompeu com a fé? Os veterocatólicos. Um cisma. Que hoje está ordenando mulher. Tão tradicionalistas que eram, não é? Quem é contra a Calcedônia? Os monofisitas. Quem é contra Éfeso? Os nestorianos. Quem é contra Trento? Os protestantes. Só esses sustentam que esses concílios romperam com a fé. Voltemos então à expressão subsistit in. O concílio afirma que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. E logo em seguida reconhece que existem elementos de santificação e de verdade fora da estrutura visível. Essa segunda afirmação é utilizada pelos progressistas para justificar uma série de eclesiologias relativistas. Se está presente ali, a igreja de Cristo também é outra. Então todas as comunidades cristãs seriam igualmente a igreja de Cristo. Os tradicionalistas olham para essa interpretação modernista e dizem, viram? O concílio ensinou o erro mesmo. Só que eles, modernistas, gostam do erro, nós não gostamos. Mas de qualquer maneira, aí está o erro. Só que essa leitura dos modernistas, que é a mesma dos progressistas, ainda que para se lamentar, não decorre do texto. Não decorre do texto. E eu já expliquei o porquê. E mais ainda, para que não tenha nenhuma sombra de dúvida quanto ao sentido autêntico do texto, que não é relativista, a igreja promulgou depois, muito tempo depois, sob a guia de Ratzinger, um documento chamado Dominus Jesus. Dominus Jesus, explicando o sentido do subsistit, mostrando que não é incompatível com o est. Ou seja, mesmo que se tenha dito, talvez a igreja não tenha dado a melhor expressão, a explicação e a interpretação da expressão está dada de maneira autorizada e definitiva pelo magistério. Não tem mais choro. Mas o Vaticano II foi ambíguo. Pois bem, está aqui a explicação. Não tem mais ambiguidade. Mas dá para interpretar de várias maneiras aquela palavra do Vaticano II. Pois bem, agora não dá mais, porque a igreja deu a interpretação correta. Então não tem choro. A igreja já deu a interpretação correta. Mas a igreja deveria corrigir essas imprecisões. Já está corrigindo essas imprecisões, então. Olha a Dominus Jesus, por exemplo. Que não é de ontem, não é de Francisco, não é de Leão XIV. Talvez seja mais velha que muitos das pessoas que me assistem. Mas se os modernistas e os tradicionalistas de reação, os red threads, os radicais tradicionalistas, partem do mesmo pressuposto, qual é, afinal, a posição autenticamente católica? A resposta é muito simples. A igreja interpreta a si mesma. Nenhum documento do magistério pode ser lido isoladamente, como se tivesse surgido do vácuo. Todo concílio deve ser interpretado à luz da tradição anterior, e toda a tradição deve ser lida em harmonia com o magistério posterior. Todo concílio deve ser lido, deve ser interpretado à luz da tradição anterior. E toda a tradição deve ser lida em harmonia com o magistério posterior. A igreja não recomeça a sua história a cada concílio, nem para o bem, nem para o mal. Ela é um único sujeito histórico, como ensinou Bento XVI.
É por isso que quando surge uma dúvida sobre o sentido de uma passagem de algum documento do Vaticano II, nós não devemos perguntar primeiro o que disse um jornalista da época a respeito disso, cobrindo o evento concílio lá em Roma. Nem a um comentarista nós devemos perguntar, nem a um teólogo famoso. Não basta perguntar o que disseram Hans King, Leonardo Boff ou qualquer outro autor progressista. Ah, mas e podemos perguntar o que Lefebvre respondeu na época? Porque aí ele também, se ele tinha essa visão, seria a mesma dele de ruptura. Pelo contrário, Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maier, o Leão de Campos, que depois se uniu a Lefebvre, escreveram cartas para, principalmente Dom Antônio de Castro Maier, para a implementação do concílio na sua diocese. E Dom Lefebvre queria, sim, ensinar a verdadeira interpretação dos textos do concílio. Eles não rasgaram as vestes dizendo o concílio é modernista. Muitas vezes houve cartas, trocas entre eles, assim, entre eles, cartas pessoais, mostrando perplexidades. O concílio parece ter falado isso, meu Deus. Uma questão pessoal, as pessoas podem ter isso. Mas não iam criticar em público. Essa postura crítica eles assumiram depois, infelizmente. Quando acabaram dando ouvidos, talvez mesmo sem querer, aos Hans King da vida, aos Karl Rahner da vida, aos Leonardo Boff da vida. Mas no início não. Não só assinaram todos os textos do concílio, quanto se reuniram para ajudar a igreja a dar a verdadeira interpretação daqueles textos que para eles, em alguns momentos, eram-se ambíguos, mas que não deveriam ser rechaçados, sim interpretados. E pela igreja, eles estavam querendo ajudar a igreja nisso. Então a pergunta tem que ser sempre como